Isso é complicado. E como é que foi ir da Juparra do Pilates para a Juparra do Elástico? Ah. Bom, o elástico, né, é filho. É como se eu tenho a Isadora e tenho o Elestrane aí, meu menino. Bom, eu já trabalhava com Pilates, eu já tinha sido convidada para dar formação para profissionais dentro da área do Pilates, Aeropilates, e depois eu desenvolvi um curso chamado 5 em 1. Então, eu sou muito criativa, eu falei no início, Com né? certeza. E então eu peguei acessórios que já existiam no mercado, como a argola olímpica, um aparelhinho que chamava Orbital 360. Eu peguei 5 acessórios que já existiam no mercado e desenvolvi, criei movimentos em cima dele. Só que Então, tipo, legal. a argola olímpica, eu trabalhava membro superior, inferior, mobilidade, força de membro inferior, abdômen. Eu criava um monte de vertentes ali, de possibilidades para o profissional atuar dentro dos seus espaços. Que legal. E ficou massa, assim, fiz uma apostila super bonita. Eu fui até para a Argentina dar esse curso, Olha. porque aí eu comecei a divulgar, trabalhar com formação mesmo, né? E comecei a divulgar, tal. Primeiro eu fui convidada para esse grupo certificação, depois desenvolvi aí o 5 em 1, que era 5 acessórios em um curso. E aí eu, mesmo assim, trabalhando com Pilates, e aí as pessoas chegavam e falavam, Ju, eu corri meio quarteirão, meu coração quase saiu pela boca. Eu subi 3 lances de escada, nossa senhora, acho que eu preciso fazer mais alguma coisa. E eu olhei para mim e falei, você não está sendo suficiente. Seu cliente precisa mais. Se você não está suprindo a necessidade dele, porque uma coisa é correr aqui 5 km, 3 km e se sentir cansado. Sem dúvida. Outra coisa é você correr meio quarteirão atrás do seu cachorro. Então eu falei, onde eu estou falhando? Em que momento? O que eu não sei? Né? O que eu estou deixando de fazer para ajudar o meu cliente? E aí eu fui estudar essa parte mais de treinamento físico, me aprimorar, né, me desenvolver, para que eu pudesse realmente entregar algo de muita qualidade para o meu cliente. E aí um dia eu falei assim, ó, eu vou para São José do Rio Preto, que é uma cidade perto da minha, e vou, porque lá tem Decathlon e tudo mais, né, que a Araçatuba não tem. Sim. E eu falei, eu vou ter uma ideia, vou criar algo. Uhum. Só que eu nem imaginei criar um método. Eu pensei em trazer uma inovação que suprisse essa necessidade dos meus clientes, já que eu tinha mais conhecimento para aquilo. Uhum. Beleza, aí eu fui. E aí fui andando. E quando eu vi o colete, esses coletes de segurança, assim, eu falei, nossa, pode ser um estímulo proprioceptivo, né? Pode ser um estímulo motor muito bom de músculos, né? Tipo, olha, entre alinhamento, entre gerar mais força no corpo. Na hora eu pensei nos atletas que colocam um elástico na cintura e saem correndo. E quando eu pensei nisso, eu falei, eu vou usar um colete, gerar uma resistência no elástico. Já vai ser diferente, porque é um colete. Eu sempre quis fazer algo diferente, fazer diferente para fazer a diferença. Certo. E vai ser muito legal. Acho que vai ser bom. E aí eu brinco, eu gastei meu salário inteiro ali. É normal. Peguei meu carrinho, voltei para Araçatuba e já, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Em exercícios, né? Em movimentos ali. Então, comprei vários tipos de elástico, curto, comprido, grosso, fino. Fazia assim, estava levando os elásticos. Por isso que eu gastei meu salário. E aí eu fui direto para o meu estúdio, já tinha, né, os pontos fixos, que eu já trabalhava com a argola olímpica e tal. Conectei uns elásticos, juntava, tirava, para dar uma resistência boa, tudo. Amarrei lá o colete, que era super nada a ver, né, com o que existe hoje. E fui fazer um movimento. Já coloquei minha câmera, meu celular para me filmar, para ver o que ia sair ali. E aí, quando eu realizei o movimento, eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Isso é muito diferente. Eu nunca senti isso. E aí eu ia lá,
olhava no vídeo e falava, nossa, horrível, volta e faz de novo. Né? Dentro do que eu acredito em movimento, né? Movimento de mais qualidade. Que eu busco lá, né? Desde lá daquela professora de Pilates, que executou o movimento com perfeição. E eu falei, eu quero fazer isso, quero fazer perfeito. E aí eu olhava, aí eu tentava de novo. Falava, nossa, deixa eu melhorar aqui meu alinhamento, minha estrutura corporal. Deixa eu acionar mais músculos, deixa eu ver o que acontece. Conforme eu tentava, eu tinha que acionar músculos que eu nem imaginava que existia. Voltava, estava melhor. E aí eu fui me percebendo. Que legal. E o LS Training é isso, é se perceber. É se conectar. E aí eu voltava e eu falava, não, ajuste de movimentação diferente, ajuste de contração muscular de um jeito diferente. Por exemplo, no Pilates a gente trabalha muito a retroversão de quadril, na própria... Como é que é? Retroversão, a gente encaixa o quadril, sabe? Faz a movimentação de vértebra por vértebra. Na própria academia, as pessoas às vezes realizam um movimento e faz o encaixe do quadril e tal. E quando eu encaixava esse quadril, eu perdia completamente a função ali do meu corpo. E quando eu acionava essa musculatura, mantendo o quadril neutro, com mais ação de glúteo, por exemplo, eu modificava completamente as minhas sensações ali. E aí eu fui, dentro do vídeo, estudando, né? Quando eu contraí o glúteo de maneira mais inteligente e eficiente, que dentro do método LS Training é o músculo principal hoje. Olha, é mesmo? É o fundamental, o principal, é ele que manda, é ele que desmanda. Que legal. Se você vai vencer ou não elástico. E aí eu fui ajustando. E nesse treino, nessa descoberta, eu falei, gente, isso não é um acessório, isso é um método. Tá certo. Né? Porque ninguém faz assim. Não, e é curioso, né? Mas quando você tá... Eu já vi os treinos lá quando fui no estúdio, eu tinha a impressão de que se usava muito abdômen. Né? De que o segredo estava no abdômen ali. E está. Né? Ah, também? Uma coisa meio junta ali, né? O glúteo é o principal músculo do método LS Training. Nós trabalhamos dentro de uma tríade de força. Olha, isso é forte. Eu quero entender como é que é essa tríade aí. Dentro dessa tríade de força, né, é que vai comandar toda a metodologia. Então, o principal músculo do método LS Training é o glúteo. Então, o chefe da tríade é o glúteo. O glúteo, tá. Ação inteligente da musculatura do glúteo. Beleza. Quando eu aciono essa musculatura do glúteo de um jeito mais inteligente e eficiente, na hora meu abdômen reage. Olha. Na hora eu coloco ele em ação. Olha, curioso isso. Dentro do método. Quando eu aciono a musculatura abdominal de um jeito inteligente e eficiente, na hora a cintura escapular, né, que é a musculatura que eu brinco do magrinho, do sutiã, reage. E glúteo, abdômen, cintura escapular. Glúteo, abdômen, cintura escapular. Que legal. Então, são dois músculos de cadeia posterior, né, com muita função. Por quê? Porque hoje a gente vive assim. Você tem toda a razão. Eu te comentei que já tô com... Eu tô tendo que até me apareceu uma hérnia. Mas é uma coisa... É uma coisa que você falou que tá certinho. O dia a dia a gente acaba ficando no computador ou no celular, você fica nessa posição. Então você está assistindo um filme, você escorrega, né? Você vai escovar o dente, você vai comer, vai abraçar, vai pegar seu filho no colo, vai dirigir. Você está aqui, ó, conversando, a gente está aqui conversando, está em fechamento. Nós temos, né? A grande maioria da população tem uma fraqueza de cadeia posterior gigante. Tem uma fraqueza de glúteo gigante. Olha. E essa tríade de força, né, ação de glúteo, abdômen, cintura escapular, quando eu utilizo o equipamento, isso vai potencializar os meus resultados. Então, existe uma tríade de força que eu estou aqui com ela, conectada ao equipamento ou não, do LS Training. Então, eu estou aqui dentro da minha tríade. E se eu tivesse conectada, vestindo o equipamento, que é exclusivo do método, foi desenvolvido para ele estaria me potencializando os meus resultados, fazendo com que eu acionasse ainda mais o glúteo, ainda mais o abdômen, ainda mais a cintura escapular,
para o meu corpo se permanecer em alinhamento. Olha que legal. Quando você olha, ela tem muita isometria envolvida, Sim. envolvida no método, né? Sim. O tempo todo, entre fase concêntrica, excêntrica, né? E isométrica. Qual que é a diferença dessas fases? Por exemplo, aqui é a concêntrica, quando eu vou encurtar. Ah, tá. Quando você puxar as coisas, por exemplo. Isso, é Tá. uma fase concêntrica. Quando eu volto de maneira controlada, aí eu entro numa fase excêntrica, que dá muito resultado. Ah, olha que legal isso. E o sustentar em contração, que é a isometria. Eu pratico jiu-jitsu, né? Sim. Então, a isometria é uma coisa que a gente pratica muito, mas a Exato. gente pratica esses dois O tempo obviamente, todo. também Mas o que você me falou me lembrou muito a história de como começou o jiu-jitsu também. Né? Porque ele também foi uma adaptação de uma outra arte marcial, né? Pelo menos a história que eu ouvi eu não me recordo qual foi a entrevista que eu vi da família Gracie falando, em que o Hélio Gracie ele era mais fraco do que os irmãos, que lutavam o jiu-jitsu japonês. E ele não conseguia, ele tinha